Olá, tudo bem? Eu sou Pedro Henrique, tenho 16 anos e sou técnico em informática. Bom, sejam todos bem-vindos ao meu canal da MARP. Aqui neste canal eu vou estar falando sobre todos os assuntos referentes à informática que eu puder estar disponibilizando para vocês. Todo quanto é assunto que puder envolver TI, eu posso estar relacionando aqui no meu canal, explicando para vocês, para introduzir as pessoas no assunto de TI, para explicar melhor, para as pessoas entenderem, tirarem dúvidas, se aprofundarem, todo esse aproveitamento eu espero que vocês tenham aqui no meu canal. Para quem já assistiu meu vídeo anterior, espero que deixem dicas, perguntas, comentários aqui nesse vídeo mesmo, sobre esse vídeo também, dicas, perguntas. Aqui embaixo na descrição tem o meu e-mail e a página do Facebook. Qualquer coisa é só estar entrando em contato, que está disponível a todo público aí que quiser manter alguma informação, alguma dica, tudo será bem-vindo. Esse vídeo eu vou estar falando sobre as áreas de informática. Eu vou falar de uma forma um pouco mais ampla, assim, todas as áreas juntas e como que elas se interagem, quais são as áreas, como que funciona, os seus profissionais. Eu vou falar um pouco rápido também, para não ficar muito longo o vídeo, não ficar muito chato, e depois eu vou fazer uma série de vídeos explicando melhor, assim, um vídeo para cada área de informática, né? Ou fazer um vídeo para cada área para explicar melhor como que é a área, a rotina dos profissionais, tudo isso eu vou estar explicando melhor. Bom, começando, todas as áreas de TI elas trabalham juntas para formar sistemas. Afinal, o que é sistemas? Falando em informática, o sistema é composto por hardware e software, que é o que divide a informática, né? Hardware é a parte maciça, a parte física dos computadores, dos complementos da informática. Software é a parte lógica, é tudo aquilo que a gente não pode tocar, tudo isso que a gente vê na tela que é processado no nosso computador. Essa é a parte do software. E eles vão trabalhar juntos para formar um sistema, que nada mais é do que uma cadeia de programas para armazenamento, processamento de dados. Uma internet é um sistema operacional como o Windows, como o Android do celular, como uma calculadora, tudo isso é um sistema, é uma série de programas ou até mesmo um programa só para satisfazer a vontade e a necessidade dos usuários. Para ser desenvolvido um sistema é todo necessário um estudo, né? Uma análise do que é preciso ser feito, o que esse sistema precisa para ser composto, o que ele vai fazer, quais os tipos de dados que ele vai receber e o que ele vai fazer com esses dados, como que ele vai armazenar. Tudo isso é estudado por um profissional chamado analista de sistemas, pode ser um analista de negócios, analista de banco de dados, por exemplo, né, que é onde vão ser armazenados os dados. Enfim, é necessário todo um estudo sobre o caso atual da empresa, ou do que é necessário, do que a pessoa está necessitando, do que a empresa está necessitando, o público, o mercado, né? Estudando tudo isso para ver a necessidade e o que precisa ser feito. Assim, tudo isso, depois de um certo estudo, ele é documentado e formalizado. Para quê? Porque não adianta só fazer a análise, não adianta fazer todo um estudo se você não vai colocar a mão em massa, né? Se você não vai fazer parte do desenvolvimento. Desenvolvimento é desde o primeiro algoritmo, né? Que é um comando de linguagem de computador, até a implantação dele, né? A parte de desenvolvimento é tudo isso. Vai ser a parte prática da produção do sistema, né? Esses algoritmos eles são desenvolvidos desenvolvida uma lógica em cima do estudo, e essa lógica ela determina o que esse programa, o que esse sistema vai ter que ser feito, com qual hardware que esse sistema vai rodar, também é estudado isso, né? Tudo é específico. Enfim, né? A parte de desenvolvimento é toda a parte de programação. Programação é tudo isso que a gente vê. Eu vou colocar aqui na imagem, aqui na tela, a imagem, um exemplo de linguagem. Esse que eu coloquei aqui é o Java. É uma linguagem de programação que é mais popular hoje em dia, é mais usada hoje em dia.
aqui agora nós temos o C Sharp, como vocês podem ver, é um tanto parecido até. Esse é um tipo de linguagem orientada a objeto, isso eu vou explicar depois no vídeo, né? Falando só sobre desenvolvimento. E né, com essas linguagens é que vão ser desenvolvidos algoritmos. Esses algoritmos é que vão satisfazer toda a lógica desenvolvida pelo estudo, né? Ou seja, se preciso de uma calculadora, eu vou desenvolver algoritmos, eu vou escrever algoritmos, né? Comandos para receber números, receber operações, exibir resultados. Se eu quero fazer um jogo, por exemplo, eu vou desenvolver todo o algoritmo para receber os comandos do controle, do teclado, eu vou desenvolver todo um design e esses algoritmos vão mover todo o design, todo o elemento, o layout que vai ser feito do jogo, tudo que você pode imaginar de algoritmo, ele é desenvolvido em cima da lógica, né? Bom, agora que eu dei uma ampla explicação assim sobre a programação, o desenvolvimento, ele não para por aí o desenvolvimento, né? E a análise, o estudo do caso. Temos também a área de banco de dados. Banco de dados é onde vão ser armazenados todos os dados de uma empresa. Seja empresa de venda, seja uma empresa de e-mail, seja uma empresa de sites, que armazena sites. Toda empresa que tem uma rede de computadores, ela necessita de um banco de dados, né? Que todo dado que for gerado no sistema que está rodando nos computadores da empresa que as pessoas estão usando, todo dado que for recebido pela internet, a empresa precisa de um banco de dados para armazenar essas informações, informações de vendas, por exemplo, informações de cadastro de pessoas, de funcionários, tudo isso é necessário de um banco de dados. E o cara que vai administrar esse banco de dados é nada mais que o administrador de banco de dados, DBA, famoso DBA. Também temos analista de banco de dados, analista júnior. Tudo isso é o que vai analisar o estudo do mercado, o estudo da empresa, vai estudar o processo atual e desenvolver um banco de dados em cima disso para rodar em conjunto com o sistema, né? Eles são desenvolvidos juntos, o banco de dados e o sistema, né? Que o sistema vai gerar dados, ele vai armazenar esses dados no banco de dados. Porém, como que esses dados vão chegar dos computadores, né? Dos computadores que vão ser recebidos da internet, dos computadores que os funcionários estão usando, como é que eles vão chegar nos bancos de dados? Que são bancos de dados são supercomputadores chamados bancos de dados são os computadores que armazenam os bancos de dados, eles são especiais só para armazenamento, né? Ou seja, são especiais e são desenvolvidos só para isso. Ele tem uma capacidade enorme de processamento e armazenamento, né? Tudo isso ele é recebido dos computadores, é processado no servidor e enviado para um computador especial para o banco de dados, né? E isso tudo eu vou estar aprofundando no próximo vídeo, que eu vou falar sobre bancos de dados. Logo tá? Vou estar postando aí no ar também. Mas voltando ao assunto, como que esses dados vão chegar aos bancos de dados, né? É necessário de uma rede de computadores, né? Seja do cabeamento ou da cara de profissional, o profissional de redes que vai administrar os servidores da empresa, que vão receber os dados e armazená-los, processá-los, distribuí-los conforme for necessário. A rede desde os cabos que são implantados para ligar esses computadores, para ligar a internet da empresa. O profissional de rede é o cara que faz tudo isso, assim como em banco de dados. Os profissionais são administradores de redes, analistas de redes, né? Analista júnior também, por exemplo. Eles vão estar cuidando da comunicação interna da empresa entre os computadores, né? E assim, nenhuma empresa pode pensar, muito menos sonhar em deixar uma rede vulnerável, deixar um banco de dados vulnerável a ataques hackers, a roubos de dados, por exemplo. Por isso, toda empresa que tem uma rede de computadores com dados sendo processados, dados com altos valores, por exemplo, todas as empresas têm um valor, e o maior valor das empresas são os dados. Se uma empresa perde todos os dados dela, todos os dados de clientes, de vendas, de produtos, a empresa logicamente ela não existe mais, né? Não tem o que fazer com a empresa mais. É por isso que é necessário um profissional nessas empresas, ele é chamado de
ele é um profissional da segurança, né? Ele é especializado em deixar esses dados completamente seguros. Vai desde deixar esses dados online, em rede 24 horas, sempre que necessário. Vai desde evitar ataques hackers de pessoas externas, né? Pessoas internas até mesmo da empresa. Esse profissional de segurança ele vai administrar os computadores, o que um computador da empresa pode fazer, que site que ele pode acessar, quais dados ele pode copiar do servidor da empresa, e também o servidor da empresa ele pode liberar quais dados para quais computadores, o que o servidor da empresa pode fazer. E tudo isso vai fazer o profissional de segurança da informação, né? Ele tem que proteger a informação, deixar ela segura onde ela deve ficar, no banco de dados da empresa, seja num cloud server, que é o famoso armazenamento em nuvem. Vou estar explicando também. E nós temos também, dentre as áreas de TI, os web designers, que vão... Assim, muita gente conhece o web designer como o profissional que faz site. É o carinha que faz site, é o carinha de informática que faz site. O web designer não só faz site, mas ele faz todo um sistema que roda dentro de um servidor, dentro de um navegador no computador, né? Assim, vai desde um sistema local que roda somente dentro de uma empresa, um sistema que roda só no computador, mas também um sistema local, melhor, o sistema da internet, que vai ser o propriamente dito, os sites, né, que vão rodar em servidores e que outros computadores externos vão estar acessando esses sites, né, que somos nós usuários normais, que vamos acessar o site, os servidores do Facebook, um servidor do Mercado Extra, por exemplo. O web designer vai cuidar de todo o planejamento, toda a arquitetura e todo o desenvolvimento do site, né. Assim, quando é um caso pequeno, um site pequeno, algo mais simples, que não tem muitas operações, não tem muitos acessos, não é um site muito pesado, como a gente costuma dizer, um profissional só consegue fazer, uma equipe pequena consegue fazer o desenvolvimento do layout, que toda a parte gráfica do site, e a mesma equipe, o mesmo profissional, ele consegue fazer o desenvolvimento lógico, que são os algoritmos, a lógica do programa, melhor, do site, né? Vai fazer interagir os algoritmos com o layout, com o design do site. Até que hoje em dia nós temos muitos softwares como o WordPress, por exemplo, que eles praticamente montam o site, você só monta o design. E a parte lógica ele te dá de mão beijada, você só precisa se preocupar com a parte gráfica. Por isso que a área de TI hoje em dia está melhorando muito por causa disso, né? Vai facilitando cada dia mais. E também, junto com os profissionais de web designer, nós temos uma área que está se expandindo muito hoje em dia, que é o e-commerce. E-commerce é nada mais que nada menos que vendas virtuais. Todo site que é um site de loja, por exemplo, um site de loja de jogos virtuais, um site de loja física de uma empresa, ele vai ter um e-commerce e vai ser realizada a venda virtual a todo momento, né? Assim, a partir do momento que é realizada uma venda, ele vai atualizar no servidor da empresa, olha, foi retirado tal produto, aí atribui determinado valor na conta da empresa. Tudo isso é o profissional de e-commerce que vai fazer. E ele se preocupa muito mais em fazer a comunicação entre o site e o servidor da empresa, né? Toda atualização do que for feito no e-commerce, vendas, etc. Contratações também, toda essa parte de e-commerce são vendas virtuais. Eu falei de web designer, envolve muito a parte gráfica, a parte principal, né? Que a maior preocupação é o design. O site tem que ter um design chamativo, layout chamativo. E falando em design, layout, vamos falar de jogos virtuais agora. Jogos virtuais também, lógico, é uma parte de TI, tecnologia da informação. E assim, vou comparar ele com um site, né, com o desenvolvimento de um site. Se é um jogo assim mais básico, uma coisa menos complexa, não é um jogo tão pesado, tão difícil de ser produzido, eu digo mesmo que um só profissional ou uma equipe pequena mesmo consegue realizar junta, ou o mesmo profissional realizar a parte o desenvolvimento
de todo o design, todos os elementos que vai ter no jogo, por exemplo, todo o cenário, ele consegue realizar isso sozinho e fazer esse design, esse cenário interagir com a parte lógica, né? Que ele mesmo vai criar e vai criar uma lógica em cima disso e que essas duas vão interagir juntas entre si. Assim, um exemplo é um Angry Birds, é um jogo extremamente leve, né? Tinha meio megabyte, pena que não está online mais hoje em dia. É um jogo extremamente fácil de ser feito, né? Não é necessário um desenvolvimento muito complexo, etc. Mas se a gente for comparar, por exemplo, um GTA V da vida, um FIFA 2014, por exemplo, é um desenvolvimento muito mais complexo, é necessário anos de estudo, muita documentação, uma equipe enorme. Mas dá para ter uma base de como que é complexo, né? Criar cenário por cenário, elemento por elemento que vai ter nesse jogo, criar toda uma lógica, todo um algoritmo em cima disso. E cada profissional é especializado em fazer uma parte, né? E, é, e assim, falei muito sobre a parte de software, mas eu vou finalizar o vídeo aqui falando para vocês sobre a parte de hardware. Como eu disse, a parte física são os computadores, as placas-mães, os HDs, cabos de rede, etc. Bom, hardware é tudo que a gente pode ver e pode bater quando o computador trava. É tudo a parte física do computador. E não muito diferente dos softwares, ele é todo necessário de uma análise, de um estudo do que é preciso ser feito e depois um desenvolvimento, quais materiais vão ser usados, as medidas, os tamanhos, né? Toda uma parte envolvida, muita física, matéria física, a parte de energia, tudo isso é muito estudado assim, na parte de hardware, né? Fazer os equipamentos, as peças, os computadores, para fazer toda uma combinação funcionar perfeitamente. Eu falei muito, sim, mas eu não disse muito sobre os profissionais, porque isso eu vou deixar no próximo vídeo, para não ficar muito extenso também, muito complexo, muito complicado de entender. Eu vou estar explicando mais sobre as faculdades que geralmente esses profissionais cursam, né, os nomes dos cursos, cursos técnicos, por exemplo. Agora que eu já citei, agora que eu já expandi mais a área de tecnologia da informação dentro do mercado atual, dentro de uma empresa, eu não citei a parte principal, que é o que vai administrar tudo isso. Geralmente a parte de gestão, né, que vai administrar todo o processo de TI, todo o departamento de TI na empresa. Geralmente é o gestor de TI, o gerente de TI. Esse cara que vai estudar é o cara que vai estudar os profissionais certos, o que esses profissionais deverão fazer de melhor maneira, dividir tarefas e trabalhos, mas esse cara também vai colocar a mão na massa também. Ele pode participar da parte de programação, documentação, diagramas de caso de uso, desenvolvimento de uma lógica, tudo isso o gestor de TI ele vai estar se envolvendo também. Bom, vou encerrar o vídeo por aqui, quase 20 minutos já. Bom, espero que tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido mais assim sobre as áreas de TI, como que funciona a TI, como é que elas interagem entre si. Eu tentei explicar o máximo possível no menor tempo, né? Se ficou meio complicado, aí nos próximos vídeos vocês podem estar vendo os vídeos mais detalhados e entendendo mais, vendo com mais calma o vídeo, né? E é isso aí. Agradeço, peço de novo por críticas, comentários, perguntas, tudo isso que foi interessante e pertinente ao assunto, eu vou estar aberto para receber nos meus contatos. Bom, agradeço desde já e até mais.